Oi, meu povo, tudo bem? Tudo bem com vocês? E se de repente um dia você recebesse um despertar de que a vida não é só isso que você aprendeu até hoje, não é só responsabilidade, não é só tarefa, não é só cuidar das pessoas, não é só se entregar independente daquilo se faz sentido para você ou não. E se de repente esse despertar começasse a te convidar a estudar coisas novas, a ter uma nova visão sobre a vida, a se escutar mais, a respeitar os teus sentimentos, a respeitar as tuas escolhas, a buscar a sua própria verdade. As pessoas começam a me perguntar sempre sobre: Dani, o que é o processo de despertar espiritual? O que é a expansão de consciência? É exatamente isso que eu te falei. Na realidade, o despertar ele vem quando a gente começa a compreender que somos um espírito experienciando num corpo físico. Como assim? A minha alma já tem uma história antes dessa vida. Hoje eu estou Daniele, hoje eu estou terapeuta, hoje eu estou neste planeta, nessa composição em que eu me coloquei, ou que eu me fui colocada pela minha alma, pelo meu eu superior, pela minha consciência. Mas o despertar vem de entender que eu não sou só isso, que eu não estou aqui pela primeira vez e que tudo que eu venho para aprender é uma continuidade de uma história que a minha alma já vem contando, eu nem sei quanto tempo. Então o processo de despertar ele vem pra gente entender exatamente isso, esse nosso processo. E a partir do momento que eu começo a entender esse processo, eu começo a aprender a me perdoar mais, a me perdoar do porquê que tem certas coisas que eu tenho mais dificuldade de aprender, porquê que eu repito alguns padrões, porquê que eu vim na família que eu vim, porquê que eu preciso aprender a honrar esse meu corpo, a minha ancestralidade, os meus pais, os meus amigos, marido, filha, descendência, os colegas de trabalho, vocês. Porque a partir do momento que eu honro cada um de vocês, e honrar é entender que cada um de vocês é um ser divino, eu honro a mim mesma e eu honro essa minha existência. E eu aprendo também a trabalhar com as minhas sombras, a entender que eu tenho sombras. Claro que ninguém se julga perfeito, mas o entender que nós temos sombras, mas as nossas sombras são responsabilidade nossa, dá um salto quântico na nossa visão sobre a vida. Entender que eu posso ter uma sombra egoísta, que eu posso ter uma sombra medrosa, que eu posso ter uma sombra que tem vergonha. E que eu tenho total responsabilidade em pegar essa sombra e transmutar. Transmutar é transformar. Transformar uma culpa, entendendo que a culpa não existe. Existe um saber naquele momento que eu posso ter tido uma atitude comigo ou com qualquer outra pessoa que não foi correta, mas era o que eu sabia fazer. Eu posso trazer e expandir a minha consciência no sentido de que eu tenho vergonha de uma certa atitude que eu tive, mas foi a única coisa que eu sabia fazer. A gente ainda é tão criança, a gente ainda é tão egoísta, a gente ainda é tão mimizento, a gente ainda espera que o outro faça pela gente que nem a gente é capaz de fazer. A gente ainda não olha para os nossos próprios sentimentos, para o nosso próprio corpo. A gente ainda não sabe de nada. E quando eu assumo isso, que eu não sei de nada, eu viro um grande aluno de tudo que me é ofertado pelo universo. Através das minhas amizades, das minhas relações, dos meus estudos e de tudo que se apresenta para mim o tempo todo. A gente ainda não sabe sequer o que é perfeição. Se eu te der uma definição de perfeição, você vai ter outra. Então a gente não sabe ainda o que é ser perfeito. A gente ainda não sabe o que é fazer uma coisa de uma forma correta. A gente ainda está na tentativa e erro. E se a gente aprender a se perdoar, se a gente aprender a respeitar os ciclos da vida, o ciclo de morte, vida, morte, que a morte é desse corpo físico, mas dessa consciência que está lá vindo há milhares de anos. E terminar esse ciclo, que é fazer morrer ou devolver para a Terra esse corpo físico,
eu volto para o meu estado de consciência e aí eu volto depois no outro corpo para experienciar uma nova história, como uma outra pessoa, como uma outra realidade. E que o nosso único papel, nosso único e fundamental papel é processar a nossa evolução, respeitando a evolução do outro, o livre-arbítrio do outro. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Para você que é cristão e acredita nele assim como eu, ele trouxe os maiores ensinamentos sobre como viver a própria vida. Quantas vezes os apóstolos falavam para ele, mas mestre, a gente precisa resolver esse problema. E ele sempre falava, calma, eu vou meditar. Então, o meditar é o perguntar para a sua própria consciência, para o seu eu interior, o que eu preciso fazer nessa situação? E respeitar a resposta, porque às vezes você não precisa fazer nada. Às vezes você precisa tomar uma decisão que vai agredir o teu ego, porque seria algo que você jamais faria mediante as circunstâncias que a gente recebe como ordenação de uma cultura em que a gente vive. Mas trabalhar tudo isso de uma forma consciente, conectada, verdadeira, conectada com você, com o seu eu verdadeiro, com quem você representa. É o nosso papel nesse processo de expansão. Então, o despertar é você entender que somos uma vida, somos um espírito experienciando essa vida e que essa não é a única. E o processo de expansão de consciência é esse processo de expansão dessa conexão com a nossa verdade e aceitar os ciclos da vida para que a gente possa aprender com eles. Espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, me manda aqui nos comentários. Estou aqui pronta para responder. E lembrando que tudo que eu falo aqui é só a minha verdade. Se você compartilhar, tamo junto. Beijo!